Se você já assistiu algum filme do Homem de Ferro, deve ter reparado que o Tony Stark tem aquele círculo luminoso no meio do peito dele, que seria na verdade uma fonte de energia para a armadura dele e ao mesmo tempo um substituto para o coração dele, vamos dizer assim. Só que você sabe por que ele usa esse reator Arc? Você sabe por que o Homem de Ferro não tem coração? Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Bom, a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, então fica até o final para você entender tudo sobre o reator Arc e o coração artificial do Tony Stark. E aí, meu amigo nerd, eu sou a Ale, da Ale Nerd, seu canal sobre Marvel e DC. E hoje a gente vai falar sobre o Homem de Ferro, Tony Stark. Eu sei que a gente já tá na fase 4, o Homem de Ferro já se foi, ele partiu em Vingadores Ultimato, que é da fase 3, mas ainda tem muita gente que não sabe exatamente o porquê o Homem de Ferro usa o reator Arc, porque o Homem de Ferro não tem coração, e eu decidi trazer esse vídeo para comentar e dizer para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu quero agradecer também aos 700 inscritos que eu já tenho. E vai significar bastante para mim se você se inscrever também. Eu tô com essa meta de atingir 1000 inscritos até o fim do mês de julho. E é isso aí, antes de começar o vídeo eu só queria falar isso mesmo, agora vamos direto pro vídeo. E antes da gente falar sobre o porquê o Homem de Ferro não tem coração, primeiro a gente precisa entender o que é aquele aparelho no meio do peito dele, o reator Arc. E o reator Arc não foi criado exatamente pelo Tony Stark. Na verdade é um projeto que já tinha sido desenvolvido pelo pai dele, o Howard Stark, muitos anos atrás, lá da década de 60, na época que ele conheceu o Capitão América ainda. Foi um projeto que ele criou para fornecer energia limpa, ele queria unir todas as nações e acabar com a guerra armamentista. Então ele queria reunir vários cientistas ao redor do mundo todo, e também até da União Soviética, para acabar com essa guerra mesmo. Ele visava um mundo melhor, uma paz, né? De certa forma ele queria privatizar a paz, como ele mesmo diz. E acontece que, infelizmente, ele encontrou com o Anton Vanko, que foi até mencionado em Homem de Ferro 2, que era o parceiro dele, mas roubou os projetos dele, porque ele queria capitalizar essa fonte de energia, ele queria capitalizar o reator Arc, e aí o Howard Stark interrompeu toda a produção, até porque em 1960 ele acreditava que não tinha a tecnologia suficiente para terminar e realmente tornar o reator Arc algo viável. E ele estava certo, isso realmente o reator Arc só veio se tornar uma realidade em 2008, quando o filho dele, Tony Stark, que veio a se tornar o Homem de Ferro, foi capturado, foi sequestrado por uma organização terrorista. E a única forma dele escapar deles foi recriando o reator Arc. Ele se lembrou do projeto do pai, criou uma versão melhor, uma versão aprimorada, e ao longo de vários filmes nós vemos o reator Arc ficar cada vez mais tecnológico, mais futurista. E isso é exatamente a história do reator Arc. Agora a gente vai entender exatamente como surgiu o reator Arc e por que o Homem de Ferro usa aquilo no meio do peito. Tony Stark dispensa apresentações, ele é o gênio, bilionário, playboy, filantropo que todo mundo que assistiu os filmes da Marvel conhece. Ele era um cara que realmente tinha uma vida regada à luxúria e muitas outras coisas que foi apresentado no primeiro Homem de Ferro, né? Foi mais aprofundado ali, mas depois foi sendo deixado para trás. Ele era bem consequente, tinha uma vida de playboy, os pais dele já tinham morrido, ele herdou toda a indústria Stark dos pais dele. E acontece que o cara é um gênio, ele criava vários armamentos, ele basicamente financiava a guerra, vamos dizer assim. Acontece que em certo momento do filme a gente vê o Tony Stark ir para o Afeganistão fazer a apresentação para o exército dos Estados Unidos de uma nova arma chamada Jericó. Essa arma é uma arma bem poderosa, ele fez a apresentação, mas no caminho de volta ele foi emboscado numa armadilha do grupo terrorista conhecido como os 10 Anéis. E esses 10 Anéis não é o mesmo do Shang-Chi, na verdade esse grupo terrorista é outro grupo, eles não são controlados pelo Mandarim, que é o pai do Shang-Chi. Inclusive foi uma forma de adaptação que a Marvel encontrou para fazer no filme do Homem de Ferro. E justamente nessa emboscada acaba caindo um míssil perto do Tony Stark, e é quando esse míssil explode e os estilhaços acabam perfurando o peito dele. Aí, algum tempo depois, ele acorda em uma caverna que é dentro da base dos 10 Anéis, desse grupo de terroristas, e ele conhece o cientista Roy Insane. Esse cientista explica para ele que os estilhaços da bomba estavam avançando dentro do corpo dele, estavam indo em direção ao coração dele. E para impedir que isso acontecesse, ele encaixou um eletroímã no meio do peito do Tony Stark. E isso impedia que os estilhaços continuassem avançando e atingissem o coração dele, consequentemente fazendo ele morrer. Então, com isso a gente já consegue entender que o reator Arc não é o que mantém o Tony Stark vivo. O reator Arc, na verdade, é a bateria, é o que dá a carga para a armadura do Homem de Ferro. Na verdade, o que mantém o Tony Stark vivo é o eletroímã, que também está no reator Arc,
mas se não tivesse reator Arc, só com o eletroímã ele conseguiria sobreviver. E o eletroímã é o que impede que os estilhaços atinjam o coração. A primeira versão que o Howinson fez, o Tony Stark precisava carregar uma bateria enorme. E aí ele criou o reator Arc, que é bem mais prático, é portátil, bem mais fácil de viver com aquilo, né? Então isso mantém os estilhaços longe do coração do Tony Stark. Ou acho que com isso você também já percebeu que o Tony Stark tem sim um coração. O reator Arc não é um substituto para o coração do Tony Stark, ele só está ali para impedir que os estilhaços vão e continuem avançando e acabem atingindo de fato o coração dele. Mas isso recentemente foi tirado, né? O Tony Stark não precisa mais do reator Arc, ele só mantém para poder guardar a tecnologia de nanopartículas dele. Agora, recentemente, ele já retirou os estilhaços, ele retirou isso em Homem de Ferro 3. Claro que isso também causou muita confusão no pessoal. Em Homem de Ferro 3 ele simplesmente retirou com o reator Arc, então por que ele não fez isso antes? Em Homem de Ferro 2 a gente viu que ele estava sendo envenenado por Paládio, o próprio reator Arc dele estava envenenando ele teve um maior sufoco, boa parte do filme foi ele achando que ia morrer, até ele criar o novo elemento, ele descobriu um elemento que poderia substituir o Paládio, que é o Vibranium. Não ficou explícito no filme, mas ele usou Vibranium no reator Arc dele, no segundo filme do Homem de Ferro. Mas em Homem de Ferro 3 isso não foi explicado porque ele não tirou o reator antes, e isso causou confusão de alguns fãs. A verdade é que isso só foi explicado na versão chinesa, e acontece que o Tony Stark conheceu um cardiologista chinês que era a única pessoa no mundo capaz de operar ele, fazer toda a operação e retirar estilhaço por estilhaço dele. Porém, uma outra coisa que podia explicar o porquê ele não retirou o reator Arc antes de Homem de Ferro 3, é simplesmente porque o Tony Stark não confiava em ninguém. A gente vê no primeiro filme dele, o Homem de Ferro 1, quando ele precisa trocar o reator Arc, ele pede para Pepper Potts fazer isso. Ele não vai a um hospital, ele não pede para um médico fazer aquilo. Ele pede para ela porque ele confia nela. Então, a gente sabe que o grande medo do Tony Stark é que o reator Arc caísse na mão de alguém errado e aí começasse a usar como uma arma, que de certa forma é o que ele faz, mas ele faz isso para manter a paz. Então, no caso, o Tony Stark não tirou o reator Arc antes, não se submeteu a uma cirurgia para retirar os estilhaços, porque ou ele não tinha encontrado um cirurgião bom ainda, ou ele também não confiava na maioria das pessoas, e isso foi algo que foi trabalhado melhor ao longo de vários filmes que apareceram da Marvel. Então acho que já deu para entender que o Tony Stark tem sim um coração, o reator Arc não substitui o coração dele, ele apenas impede ou impedia que os estilhaços atingissem o coração dele, mas o que mantinha ele vivo era o eletroímã, que fazia essa função de manter os estilhaços longe do coração. O reator Arc é uma bateria, realmente é uma fonte de energia para a armadura do Homem de Ferro. Então é por isso que ele usa esse aparelho no meio do peito dele, para se manter vivo. E sabe o que mantém esse canal vivo? O seu like e a sua inscrição. E eles me ajudam bastante, vão continuar mantendo o canal vivo, me motivar a trazer mais vídeos, cada vez mais e mais. Isso me ajuda bastante, galera. Primeiro, eu quero dizer que eu tô com a meta de atingir 1000 inscritos até o fim desse mês de julho. E você vai me ajudar bastante se você se inscrever no canal também. Dá uma olhada nos outros vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar. E também queria agradecer aos mais de 700 inscritos que eu já tenho aqui no canal. Eu queria agradecer por você estar aqui todo dia assistindo meus vídeos, acompanhando os vídeos que eu trago para o canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar trazendo cada vez mais e mais. Bom, agora eu queria agradecer para quem assistiu o vídeo até aqui. Nas telas finais eu vou deixar outros vídeos para vocês conhecerem melhor o canal. Dá uma olhada, vai ter muita coisa boa aqui para vocês. Falo bastante de Marvel. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera. Terminei.